amado irmão e irmã em Cristo Jesus, gostaria de compartilhar contigo uma passagem da Escritura que está em João capítulo 5, do versículo 2 até o versículo 9. E fala de uma cena, uma situação, um acontecimento na vida do Senhor Jesus fantástico. Fala aqui que existia ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões, ou seja, tem uma porta chamada Porta das Ovelhas, e nesta porta, quando você entra, tem um tanque. Esse tanque se chamava Betesda, em hebraico Betesda, que tinham 5 pavilhões ali. Então, porta, tanque, 5 pavilhões. E a Escritura continua dizendo, nestes quais? Nestes 5 pavilhões, nestes pavilhões, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Ou seja, tinha uma multidão, tinha uma porta, tinha um tanque chamado em hebraico Betesda, e aí tinham 5 pavilhões, e nestes pavilhões jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eles estavam ali fazendo o quê? Era uma aglomeração. Ali havia uma situação que de quando em quando um anjo revolvia, mexia, agitava a água desse tanque. E quem tocasse, o primeiro a tocar, quando essa água era agitada pelo anjo, ficava curado de qualquer enfermidade. Então imagina a multidão de gente que estava ali aguardando em volta desse tanque, esperando que essa água fosse agitada para tocar, e o primeiro que tocasse era curado. Não havia uma organização. Certamente estavam todos em cima, tinha cegos que não estavam vendo, havia ruído, como ele ia sentir o ruído da água mexendo para ele ser o primeiro a tocar. Os coxos até chegaram mais rápido, ou estavam em volta, ou havia uma aglomeração em volta que não deixavam outros chegarem. Eu não sei quantas vezes por dia essa água era agitada, mas que diz assim, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Entrava no tanque. Então imagina quantos caíram, quantos entraram, quantos foram, e não era o momento. Ou eles mesmos agitaram, e outros pensavam que era o anjo, não sei, fico imaginando, eu gosto de imaginar as cenas. Então havia uma porta das ovelhas, nessa porta das ovelhas havia um tanque chamado em hebraico Betesda, e neste lugar tinham 5 pavilhões, e nestes pavilhões jazia uma multidão esperando que a água fosse agitada, porque aquele que entrasse no tanque, quando essa água era agitada, o primeiro que entrasse era curado. Bom, não havia ali alguém para organizar assim, até que números, vamos dizer assim, ali era o local que todo mundo sabia quem chegou primeiro, quem chegou depois. Não, havia uma multidão, eles estavam em volta, não havia alguém para organizar, dar um papelzinho, número 1, número 2, número 3, número 4, você é o primeiro a entrar agora, depois você, depois você. Não tinha ordem, eles estavam ali aglomerados, esperando o primeiro que entrasse nessa água, quando ela fosse agitada, saía curado. E diz a palavra que havia ali um homem enfermo há 38 anos, há mais ou menos 13.870 dias. Diz que ele estava ali esperando, diz que ele estava ali, um homem enfermo havia 38 anos, ou seja, ele estava esperando, era paralítico. Não tinha possibilidade de ele chegar na água, a não ser que ele estivesse já pronto para cair dentro do tanque, e a hora que ela agitasse, ele fosse um que caísse. Ele tinha que estar na beirada do tanque, mas não estava. Havia uma multidão aglomerada ali, na frente dele provavelmente. E esse homem estava há 38 anos enfermos, 13.870 dias. Então a primeira cena que veio à minha cabeça, que eu quero que você consiga ver comigo, é que há uma porta, há um tanque, há 5 pavilhões, há uma multidão de enfermos, tem cegos, coxos e paralíticos. Quando a água era agitada, de quando em quando, um certo tempo a água era agitada, quem entrasse na água era curado de qualquer enfermidade. E ali tinha um homem
que estava enfermo há 38 anos, há 13.870 dias, esperando. Ele estava esperando contra a realidade. Ele estava perseverando dia após dia, noite após noite, porque ninguém sabia o horário que o anjo ia mexer a água e agitar a água. Então não podia sair, voltar, ir, talvez até saísse, mas era permanente, jazia, estavam ali o tempo todo esperando contra a realidade. Porque como ele conseguiria chegar? Então isso é uma coisa que eu quero que você guarde, meu irmão. Ele permaneceu ali, ele perseverou ali, ele esperou contra a realidade. Mas diz a palavra que num certo dia, diz aqui, Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Imaginemos, 13.870 dias, mas nos 13.870 dias foi o dia que o Senhor chegou, mas nos 13.869 dias, ele disse: não dá, eu nunca vou conseguir chegar, eu não vou entrar nesse tanque, eu não vou estar ali, eu não vou ser o primeiro, tem muita gente, entra muita como, eu não tenho como me mover, eu não tenho ninguém que me ajude, eu vou para casa, eu desisti, não tem mais jeito. Imagina, se um dia antes do Senhor entrar naquele lugar, ele tivesse desistido. Ele não desistiu, ele esperou contra a realidade, ele perseverou, ele permaneceu, e num certo dia, Jesus entra, e eu fico imaginando outra cena, a cena que eu imagino é, Jesus entra num local que tem 5 pavilhões, uma multidão de enfermos, e fala com um só, um homem só. Ele poderia ter curado todos, mas ele foi ali por aquele homem, e ele entra e fala com este homem. E uma coisa me chama a atenção, e eu quero compartilhar com vocês, a palavra de sabendo que ele estava assim há muito tempo. Jesus sabia da situação dele. O Senhor sabe da tua situação, sabe da minha situação. O Senhor sabe o que passamos. O Senhor não está alheio, o Senhor não está distraído, ele está atento. Mas tem um dia, o dia certo que ele vem. O dia certo que ele vem para nos livrar, para nos abençoar, para responder aquele pedido, que é fruto de uma perseverança, de uma permanência, de uma esperança contra a realidade. Ele vem, diz a palavra que ele veio e perguntou a ele: o que queres? Queres ser curado? Ele não responde assim imediatamente: quero ser curado, mas o que ele diz é exatamente esse: Senhor, não tenho quem me coloque lá, não tem como chegar lá antes dos outros, não tem alguém que me ajude. Mas o desejo dele era ser curado, mas ele estava pensando que precisava de alguém que ajudasse ele, e o meio era aquela água agitada. Então Jesus, a palavra diz aqui, então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Amados, a palavra diz assim: imediatamente o homem se viu curado. 38 anos de espera. Mas num momento, num abrir e piscar de olhos, uma palavra do Senhor, sabendo que estava ali há muito tempo, o Senhor diz: levanta-te, toma teu leito e anda. Imediatamente ele se viu curado. Os 13.870 dias ficaram para trás. A alegria tomou conta dele. O Senhor respondeu a sua oração, o seu pedido, a sua intenção, o seu desejo, a sua perseverança, a esperança contra a realidade. O Senhor veio e atendeu a ele em meio àquela multidão. E ele voltou com o leito, tomou o leito, levantou e foi para a sua casa. Que Deus nos anime, amados, a continuarmos perseverando em oração por todas aquelas coisas que queremos, que desejamos, que precisamos, que está nos afogando, que está nos incomodando, ou enfermidades, ou situações, ou acontecimentos. Perseveremos e esperemos contra a realidade. Num certo dia, num momento, o Senhor vai aparecer. Ele não está alheio, ele sabe, e ele pode nos responder a qualquer momento, segundo a sua soberana vontade. Que Deus
nos abençoe ricamente, meus amados. Em nome de Jesus.